Olá, tudo bem? E aí? Como é que tem sido esses dias de disciplinas espirituais? Você tem feito os exercícios, tem colocado em prática? Olha, uma verdadeira mudança acontece com a repetição e com os hábitos. Se você assistiu às aulas, não tomou nota, não colocou em prática, sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer. Então, logo termine essa aula de hoje. Você talvez não se lembre da primeira aula. Qual foi a primeira aula? Fala para mim. E a segunda? Tá com dúvida? Você vai precisar dessas informações para poder preencher o seu certificado, ok? Vamos entrar agora na aula sobre dízimos e ofertas com a pastora Cristiana Araújo. Depois eu vou estar trazendo aqui a aula sobre estudar a palavra de Deus e em seguida vou trazer aqui a agenda. Mas já quero deixar de antemão dizendo que aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, você tem um link para a emissão do seu certificado. Mas você só vai poder entrar nesse link quando a aula acabar, ok? Assiste a aula primeiro. Depois você preenche esse link, manda para a gente e se assim você fizer, nós vamos estar enviando em até 48 horas o seu certificado de participação das disciplinas espirituais. Cuidado, tem uma pegadinha lá dentro da emissão do certificado. Quero ver se você realmente assistiu a aula. Se você preencher corretamente as informações, você vai para a página 2, onde você clica no botão submeter ou enviar. Se você não preencher corretamente, significa que você não prestou a devida atenção. Você vai voltar, vai assistir e vai trazer para a gente aqui o versículo ou aquilo que a gente está pedindo para você dentro da página de emissão do certificado. Tudo isso, pessoal, para validar você como alguém que estudou e que verdadeiramente aprendeu sobre disciplinas espirituais. Quero aproveitar e convidar você a entrar no Clube de Missões.live. Lá você vai poder fazer a assinatura dentro do nosso clube, participar conosco e você lá dentro vai ter acesso ao e-book deste curso, ok? Você vai poder baixar esse e-book. Lá dentro você vai poder também emitir o certificado, além de ter acesso a todas e tudo que nós temos gerado de conteúdo para missões. Olha, são muitos conteúdos e nós vamos ter um lançamento agora, daqui a pouco, no próximo mês, muito incrível. E se você entrar lá, fizer essa assinatura, participar conosco, você já vai sair na frente despontando, ok? Até porque a assinatura do clube vai passar por uma atualização financeira, esse valor provavelmente vai aumentar, então se fosse você, corria lá. O que temos no clube? São todas as informações que estão relacionadas à missiologia na prática, com entrevistas e matérias por quem está em campo. Não por quem já passou, ou por alguém que vai passar, ou uma coisa teórica. Não, prática. É alguém que está em campo que vai ministrar no seu coração uma palavra. Também temos os conselhos de missão que essa pessoa vai dar para você que deseja ir para o campo. Ok? Segundo ponto, vamos estar tratando sobre antropologia e cultura. O que é antropologia? Como eu me comunico? Para que serve essa palavra antropologia e cultura? Nós vamos estar falando sobre choque cultural, uma série de informações que podem reduzir o seu trabalho no campo e te aproximar do êxito da tua missão. Muitas escolas de missões, muitos missionários negligenciam a questão sobre a antropologia e cultura, mas nós não vamos fazer isso, nós colocamos isso lá para você. O outro ponto é o evangelismo. Muitos missionários chegam no campo e não sabem evangelizar, não conhecem a cultura evangelística. Então você precisa estar lá. Lá nós vamos dar um método para você em 4 lições, ok? Fácil sobre evangelismo, desde a parte conceitual, a convicção do chamado, a parte de batismo, enfim, planos de evangelismo, exemplos de evangelismos na Bíblia, onde o próprio Deus, o Espírito Santo de Jesus, fizeram e outros que aconteceu, como de Cornélio, Pedro e Estevão, ok? Nós temos também lá algo chamado estratégias missionárias. O que os missionários em campo estão fazendo para cumprirem o seu chamado? Dentre obras sociais e iniciativas ministeriais, você precisa estar por dentro. E vamos estar a falar também sobre liderança missionária.
Olha, ser missionário e não desenvolver habilidades de liderança, me desculpe lá, pessoal. Você precisa, como missionário, ser um líder social, ser um líder da tua missão, ser um líder de pessoas no campo. Então precisamos todos desenvolver as habilidades de liderança, hard, soft skills, uma série de outras habilidades, ok? Agora, nós cremos, conforme está em Romanos 12, do 6 ao 8, que liderança é um dom de Deus, é um chamado de Deus. Liderança, nós não cremos na liderança nata, aquela que o líder nasce líder. Sabe, fulano nasceu para ser líder. Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que uma liderança pode ser trabalhada, aprendida, ensaiada, ensinada, moldada e é de constante aprendizado. Então, ou seja, psicologia na prática, evangelismo, liderança missionária, estratégias missionárias, ok? E antropologia e agricultura são o que nós chamamos de missões 360 graus, ou seja, você faz missão olhando no campo prático de todas essas coisas. Somente existe um curso que fala sobre isso, um grupo que estuda sobre isso, que estuda isso, que debate isso, chama-se Clube de Missões, onde você pode fazer o seu link agora, ok? Pode dar pausa nesse vídeo e fazer a sua inscrição agora e estar caminhando conosco. É um clube de assinatura, como se assina uma TV a cabo, assina um jornal, assina uma revista, você vai estar assinando, tá, o aprendizado com 4 aulas ao vivo mensais, onde você vai poder participar, dar sua opinião e coisas desse tipo. Quero convidar você a estar participando desse desafio conosco, a estar dentro desse projeto com a gente chamado Clube de Missões, ok? Então vamos lá, vamos ouvir a palavra da pastora Cris sobre dízimos e ofertas. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, no chat, manda pra gente. Aqui embaixo na descrição tem o nosso WhatsApp, faça contato com a gente e vem ficar mais pertinho, vamos caminhar juntos. Nós sabemos que sozinho você não vai conseguir, porque sozinho ninguém consegue. O próprio Eclesiastes, Salomão em Eclesiastes diz que é melhor dar 2 do que 1, porque quando um cair, quem vai levantar? Vamos andar juntos? Entra lá no clubedemissões.live, tá bom? E agora com vocês, papel na mão, caneta na mão, dispositivo eletrônico, quero chamar aqui a pastora Cristiane Araújo, a pastora missionária mais bonita do mundo. Desculpa a minha opinião, ok? Sou apaixonado por essa mulher que é muito inteligente, muito capaz e que vai ministrar no seu coração uma palavra, um ensinamento, uma disciplina espiritual muito, mas muito difícil. Então vamos lá? Vamos assistir a pastora Cristiane Araújo. Olá, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Que dia maravilhoso. E aí, já deu bom dia para Jesus? Já falou com Deus? Já pegou sua listinha de oração? Já meditou na palavra? Hoje ainda não? Olha, não perde essa oportunidade de estar fazendo isso, é muito importante, porque você vai aprofundar a sua intimidade com Deus. Lembra da solitude, comunhão? É isso aí. Então não deixe de fazer. Olha, hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre dízimos e ofertas. Sim, dízimos e oferta, algo que trava muita mente do ser humano, algo que o ser humano não consegue entender ou compreender sobre dízimos e ofertas. Há muitos questionamentos dentro da igreja, fora da igreja, sobre dízimos e ofertas. E nós vamos estar aqui aprendendo sobre isso, que a Bíblia diz dentro da palavra de Deus, do dízimos e das ofertas. Vamos ter essa direção. Bem, você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Cristiane Araújo, sou pastora e missionária e é um prazer estar conhecendo você. Bem, nós temos dito e deixado desafios aqui para vocês estarem fazendo no decorrer das disciplinas espirituais. Você tem feito esse desafio? Coloca nos comentários pra gente, não deixe de participar, não deixe de falar, de contar a sua experiência, o que tem acontecido no decorrer das disciplinas espirituais. Compartilha conosco, tá bem? Vai ser maravilhoso ouvir um pouquinho do que está acontecendo com você nesses dias de disciplinas espirituais. Bem, vamos estudar? Vamos pegar o nosso papel, a nossa canetinha, a nossa água,
Para quê? Para a gente estudar sobre dízimos e ofertas, ter entendimento, clareza, muita clareza sobre esse tema, que é muito questionado no dia a dia, até porque você esteja preparado para, além de entender e dar boas respostas para aquele que precisar ter esse esclarecimento. Então, pegue seu papel e sua caneta e vamos aos dízimos e ofertas. Vamos lá? O dízimo é uma oferta entregue voluntariamente à obra de Deus, constituindo-se da década parte da renda do adorador. Olha, você pega a sua apostila ou a sua sebenta, que está na tua mãozinha, ou no seu iPad, ou no seu computador, e acompanha comigo. Se você não tem, anote, não deixe de anotar os versículos bíblicos, as referências que nós temos deixado para você, ok? Então vamos lá. O dízimo não tem valor mercantilista, nem pode ser visto como um investimento. É um ato de amor, olha só, é um ato de amor e adoração que devotamos àquele que tudo nos concede. Quem é aquele? Deus. Deus é aquele que nos concede tudo, que nos dá tudo, que nos abençoa, conforme a vontade dele. É uma aliança prática entre Deus e o homem. O que é fiel no dízimo haverá de usufruir de todas as bênçãos que o Senhor reservou, nos reservou em sua suficiência, ok? Então vamos entender agora sobre a oferta. A oferta é a doação voluntária, aquilo que vem voluntário, o teu desejo do seu coração em abençoar. É uma oferta, podendo ser em dinheiro ou não. Atenção, a oferta é um ato voluntário, podendo ser em dinheiro ou não. Quando o cristão doa para a igreja um valor em dinheiro, além dos 10% do dízimo, isto é uma oferta. Por sua vez, quando doa em material, equipamento ou até mesmo um tipo de serviço, por exemplo, pintando as paredes, né, ajudando, consertando dentro da igreja, ajudando pessoas, consertando roupa de pessoas, algo voluntário que você possa fazer para ajudar o próximo. Outro tipo de trabalho esporádico, sem remuneração, que supre algumas necessidades da igreja ou do irmão, isso também é oferta. Tudo que você faz em favor tanto da igreja para o seu irmão é oferta, ok? Então, dízimo é oferta no Antigo Testamento. Vamos entender, o Antigo Testamento já nos mostra a respeito do dízimo. Então, embora a Bíblia não registre, certamente ofereceu Adão ao Senhor não poucos sacrifícios, pois seus descendentes imediatos o fizeram certamente imitando-lhes o gesto. Aí você lembra da história, não sei se você lembra da história, se você não conhece, dá uma lida logo no início da Bíblia, em Gênesis, sobre Abel e Caim, os irmãos, onde fizeram uma oferta. E nós vamos falar de Abel, um dos mais perfeitos tipos de oferta, né, do nosso Senhor Jesus, que Abel ofereceu ao sacrifício diretamente para Deus, mostrando para Deus uma oferta, ofertando a Deus a melhor oferta. Olha que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atendeu o Senhor para Abel e para a sua oferta, a excelência. Houve excelência na oferta de Abel. Caim, ele não levou a sua oferta com excelência, ele pegou a oferta de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não foi respondida. Eles estavam esperando a resposta de Deus. Caim não obteve a resposta, mas Abel obteve a resposta de Deus. E daí que a gente entende da história do que o irmão matou o outro, né? Então, por quê? Porque começou aí
Então, nós temos que entender a importância da oferta. A oferta, ela tem que ser com excelência, sim. Não de qualquer maneira. É para Deus, não é para os seres humanos. Tudo que fazemos é para Deus. Tudo que fazemos em gesto para o irmão que está próximo de nós é para Deus. Então, lembre-se, toda oferta que você fizer, da mais simples à maior, lembre-se que é para Deus, somente para Deus, ok? E aí nós vamos falar também de Abraão. Abraão foi o primeiro herói da fé, segundo o registro bíblico, a trazer os dízimos ao Senhor, que naquela oportunidade era representado por Melquisedeque, que lhe trouxe. A palavra de Deus diz em Gênesis, olha isso, diz de capítulo 14, do versículo 18 ao 20. Gênesis 14, capítulo 14, do 18 ao 20, diz: trouxe pão e vinho, era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele e Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja Deus Altíssimo que entrou em teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quem conhece a história, nessa época, Abraão foi com seu povo enfrentar uma guerra, onde Deus deu a vitória. Abraão tinha plena consciência que a vitória era dada pelas mãos de Deus e não pelo próprio esforço dele e nem do povo que estava com ele, dos guerreiros que estavam com ele, que era o povo, né? Eles não eram guerreiros de soldados de guerra, era o povo que enfrentou uma batalha. Então, e a vitória foi dada pelas mãos de Deus na vida de Abraão e do seu povo. Abraão teve esse entendimento. Quando o sacerdote esteve com ele, representado, né, pelo Melquisedeque, ele glorificou a Deus. E aí Abraão pegou os seus 10% de toda a riqueza que ele ganhou naquela guerra e apresentou como dízimo. Uau! Isso é um reconhecimento incrível da vitória, né? E Abraão entendeu isso e honrou a Deus sempre. Mais uma vez, honrou. Abraão sempre honrava Deus. E aí nós vamos falar de Israel. Os filhos de Israel tinham por obrigação trazer os dízimos aos levitas, a fim de manter em perfeito funcionamento o serviço do santuário. Em Números, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: Números, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: os filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, mais uma vez, está aí um exemplo sobre dízimos no Antigo Testamento, né? E aí damos continuidade sobre o dízimo no Antigo Testamento e vamos entender mais um pouquinho. Se você não está entendendo, coloca suas perguntas no comentário, ok? E faz seu questionamento para a gente poder estar te respondendo, tá bom? Não deixe, não fique com dúvida, é tempo de esclarecer. E aí nós vamos no dízimo no Novo Testamento agora, entender mais um pouquinho. Saímos do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento. Ao contrário do que supõem muitos crentes, os dízimos não foram instituídos pela lei de Moisés, pois Abraão já o honrava com seus dízimos. Vejamos, pois, como a Igreja de Cristo se comportava diante da mordomia, da gestão, né, que nos entregou o Senhor. Então vamos lá? Vamos entender? Lucas, capítulo 11, versículo 42. Lucas, capítulo 11, versículo 42. Jesus não foi contra os dízimos. Jesus não foi contra os dízimos, mas foi contra a hipocrisia dos que os traziam. Mas aí, ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã
e é arruda, e toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Quer dizer, Deus não foi contra os dízimos, mas Jesus, né? A palavra de Deus aqui diz que Jesus não foi contra os dízimos, mas ele não gostava da hipocrisia, da forma hipócrita que levava os dízimos, ok? E fazer, ele se importava em fazer essas coisas e não deixar as outras. Bem, vamos continuar, vamos lá falar mais um pouquinho de Abraão, que entregou os dízimos a Cristo. Abraão entregou os dízimos a Cristo. Vamos entender um pouquinho isso que está dizendo já em Hebreus. Isso já é o início do versículo de Hebreus, capítulo 7, versículo do 1 ao 2. Hebreus, capítulo 7, versículo do 1 ao 2. Abraão entregou os dízimos a Cristo, já que Melquisedeque era da mesma ordem sacerdotal que o Nazareno. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando olhava da matança dos reis e os abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Foi a história que eu contei ainda há pouco sobre Abraão, a guerra que ele enfrentou. Aqui também em Hebreus traz a memória no Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, versículo do 1 ao 2, sobre essa história de Abraão, que ele também levou o dízimo, né, para Deus, reconhecendo que a vitória era dada por Deus, ok? Vamos avançar? Então vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. A igreja primitiva contribuía regularmente no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se façam coletas quando eu for. E ele fala sobre a igreja primitiva, a contribuição, como que era regularmente, né? Isso acontecia regularmente. E em 1 Coríntios fala, depois você lê lá, não deixa de ler, leia o contexto para você ter entendimento cada vez mais, ok? E aí em Atos capítulo 4, versículo 36 ao 37, Atos do capítulo 4 ao versículo 36 ao 37, diz assim: na igreja primitiva, o dízimo era o referencial mínimo. Eis o exemplo de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse num campo vendendo, trouxe um preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, representação à igreja, levando dízimo, né? Apresentando a Deus junto com a autoridade daquela época, que eram os apóstolos. Então, mais uma vez, aí um exemplo de dízimos, ok? E aí nós vamos dar continuidade também a uma palavra muito forte que muita gente conhece, que é Malaquias 3, Malaquias capítulo 3, versículo do 10 ao 12. Diz assim: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa, que ponham à prova e verão que eu abrirei as portas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Vou parar aí, já vou dar continuidade. Mas eu quero falar algo para você aqui. Olha só. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, a igreja, a casa do Senhor. Haja bastante comida na minha casa, na sua casa. Aí é uma promessa de Deus que não vai faltar alimento na nossa casa.
ponha-me à prova. Deus fala, faça a prova de mim. Quando eu entrego ao dízimo a casa do tesouro, Deus fala, faça a prova de mim. Ei, chama Deus. Fala, Senhor, eu estou trazendo o dízimo, mas olha, eu preciso dessa resposta. Chama Deus nesse momento, ok? Então, põe-me à prova e verão que abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Olha, promessa de Deus. A palavra de Deus diz que ele não volta com a sua palavra. Deus diz que nem um jovem, nem um tio mudará. Tudo acontecerá. Tudo se ficará firme, conforme ele disse. Então, ricas bênçãos vão acontecer. Dando continuidade, não deixarei que os gafanhotos destruam as vossas plantações e as vossas parreiras darão muitas uvas, prosperidade. Olha aí, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o disse. Deus está declarando sobre a nossa vida, ensinando o caminho correto, colocando promessas, dizendo, fazei prova de mim, falando, nos chamando para a gente fazer prova dele, ensinando o caminho, lançando promessa, porque bênçãos sem medida serão derramadas, para que seja repreendido o devorador, migrador, cortador, o destruidor, na nossa vida, na nossa família, dentro da nossa casa, queridos. A importância do dízimo da nossa vida é fundamental para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Vamos continuar? O único lugar na Bíblia que podemos fazer prova de Deus é nos dízimos e na oferta. Nós já falamos isso em Malaquias 3:10, né? Que põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu para cair bênçãos sem medidas. Mais uma vez, eu estou te trazendo a memória do que a gente já leu. Estamos tendo entendimento da importância do dízimo que fazei prova de mim. É o único versículo da Bíblia que Deus fala, faça a prova de mim. Olha, isso é um desafio muito grande para a gente, porque você imagina, como é que eu vou fazer prova de mim? Com Deus? Não, ele está nos dando abertura, oportunidade. Não perca essa oportunidade. Dê o seu dízimo e faça a prova. Deixa Deus fazer prova dele na sua vida. Deixa ele derramar as bênçãos sem medidas sobre a sua vida através dos seus dízimos, ok? Então vamos avançar, vamos falar um pouquinho também sobre as ofertas. As ofertas sustentavam as viagens missionárias e até hoje isso, né? Então vamos lá, comida aos pobres, semente para que semeava. Vamos abrir anota aí o versículo, capítulo e versículo de 2 Coríntios, do capítulo 9, do 1 ao 2. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo do 1 ao 2. A respeito do auxílio de vocês, estão mandando ao povo Deus na Judéia, de fato, não tenho nada para vos escrever. Sei que estão a querer ajudar e por isso eu tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A memória deles ficou muito animada com a vossa boa vontade. Aqui Paulo ressalta a importância da oferta na igreja para que a mesma se cumpra, para que a missão se cumpra. E isso nós podemos trazer até os dias de hoje como exemplo. Então, Paulo já estava mostrando a importância aí da oferta. Paulo enviava mensageiros para lembrar a igreja, o povo,
das suas ofertas, a fim de financiar o avanço da igreja, preparando-se antes da chegada do missionário para que a igreja não passe vergonha. Uau! Olha a importância da oferta, dos cuidados, né, com a igreja, com o missionário. Agora estou a enviar estes irmãos para que não fique sem valor e elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, isso Paulo dizendo a segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo do 3 ao 5, ele diz assim, dando continuidade: como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha de vocês mesmos, que vocês mesmos vão sentir. Por isso, achei que era preciso pedir ao irmão que fosse antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos saberão que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Olha, essa passagem bíblica da segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 3 ao 5, isso abre os nossos olhos quando nós falamos, eu vou ofertar na vida de um missionário, eu vou ofertar para ajudar dentro da construção da igreja, e a gente não cumpre. Olha como é que Paulo já diz aqui, no capítulo que a gente acabou de ler, a vergonha, para que a gente não fique envergonhado, porque a gente fica envergonhado quando a gente promete e a gente não dá. Olha, as pessoas falam e olham para a gente, puxa, eu fiquei esperando a sua oferta. E é uma vergonha. Então, não prometa, tá bem? Se você quiser ofertar, oferte imediatamente, não deixe para depois. Ou busque e cumpra aquilo que você falou, ok? Vamos dar continuidade. Como devem ser entregues as ofertas? De que forma devem ser entregues as ofertas? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo do 6 ao 9. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 9, diz: lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Alegria, ofertar com alegria, isso faz toda a diferença. Toda a diferença quando você leva a sua oferta com alegria, com amor, com determinação, com fé, sabendo que todo o propósito de Deus vai acontecer. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazer todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Amém. Aleluia. A bondade de Deus dura para sempre sobre a nossa vida. Amém? A oferta vem acompanhada com bênção de alegria, multiplicação e misericórdia. Eu vou ler de novo isso para você. Grifa aí se você está com sua mochila. Grifa aí. A oferta vem acompanhada com bênção de alegria, multiplicação e misericórdia. Uau! Muito forte essa frase, né? E aí nós vamos entender sobre a promessa e gratidão. Dentro do tema dos dízimos e da oferta, promessa e gratidão. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 ao 11.
2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 a 11. E Deus que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês toda a semente que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da vossa generosidade. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Ontem Marcelo falou sobre isso, sobre a riqueza, sobre a sua prosperidade, hein? Na aula de ontem. Então, vamos lá. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão a enviar por meio de nós. Generosidade. Uau! Temos que aprender a sermos generosos uns com os outros. Ofertar é um serviço de cada membro. Pois é, então vamos lá, vamos entender isso aqui mais um pouquinho, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12 ao 15. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações a Deus, gratidão, oração de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus por esse serviço que vocês prestam. Mostram como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão a glória de Deus pela oferta. Eles darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês lhe estão a dar e todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor de Deus vos tem mostrado. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que a palavra não pode descrever, e é verdade isso. Olha, nós somos missionários, somos pastores, somos missionários, trabalhamos com muitos pastores e buscamos ajudas generosas de muitas pessoas na questão da oferta, para abençoar vidas, para ver o propósito de Deus acontecer, né? Aquilo que Deus confiou na vida desses missionários que estão pelos 4 cantos do mundo. Então, queridos, a promessa de Deus ela vai acontecer. Enquanto você se levanta para ofertar na vida de um irmão, em generosidade, em alegria, com certeza, tenha certeza disso. Ele vai estar de joelho no chão, orando e agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua generosidade, pelo seu carinho, porque Deus ouviu um clamor de um necessitado e você foi instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Você consegue entender o tamanho da profundidade e generosidade de ser um ofertante? Olha, quando você dá uma oferta à igreja ou a alguém, seja ela de que forma for, ou financeira, ou através de uma ajuda, nós já demos exemplos sobre isso, são orações sendo respondidas. E você, que está me ouvindo agora, é resposta de um clamor de muitas pessoas que estão pedindo socorro, precisando dessa oferta, desse apoio, dessa generosidade. Eu quero ler para você o último versículo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus vos tem mostrado. Está aí a resposta da gratidão. A gratidão da pessoa que recebe, da gratidão de Deus por você ser instrumento, por você ouvir a direção de Deus e abençoar o teu irmão. Você consegue entender a importância da oferta? Você consegue entender a importância do dízimo? Trazer o dízimo à casa do tesouro, para que bênçãos sem medida sejam derramadas sobre a vossa vida? Para que não falte mantimento em sua casa? Para que seja repreendido o devorador, migrador e destruidor? Para que nenhum mal chegue à sua casa?
a importância do dízimo. É a proteção da tua vida, somente os 10%. A oferta é aquilo que está no seu coração, a alegria de ofertar na vida de muitas pessoas, inclusive na casa do tesouro. Porque a casa do tesouro ela precisa ficar de pé, que é a igreja do Senhor. A tua oferta vai alcançar vidas. Lembre-se, você é instrumento de Deus. Você está sendo levantado por Deus para ofertar na vida de muitas pessoas. Pessoas que estão chorando nesse momento, clamando por socorro. E você entendeu o versículo de amar o próximo. E por causa disso, a sua oferta é generosa. E eu quero te desafiar. Estamos chegando no final agora desse tema dízimos e ofertas, das disciplinas espirituais. E eu quero te desafiar em ore por alguém. Levante uma oferta em amor por alguém. Se você ainda não deu dízimo à casa do tesouro, faça isso. Não deixe de fazer. Seu dízimo é 10% do valor que você tem na sua mão. Se você recebeu um valor, 10% daquele valor. Entrega no altar do Senhor. Lembre-se, Deus diz, fazei prova de mim. Então, eu estou deixando esse desafio para você ser um dizimista e um ofertante na casa do Senhor. Lembre-se, pessoas estão orando e clamando. E você vai ser esse instrumento de Deus, de amor na vida de muitas pessoas. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Vamos lá? Vamos embora? Vamos estudar a palavra junto? Como nós aprendemos a estudar a palavra de Deus? Esse tema é forte, hein? Esse tema é forte. Tem mais espaço aí no seu papelzinho? Se não tiver, pega outra folha. Vamos lá, que esse tema é forte. Vamos aprender a estudar a palavra de Deus, que é uma das disciplinas mais importantes. Ok? Todas são muito importantes. Mas essa aqui desencadeia meditação, desencadeia outras e outras e outras disciplinas. Se você pegar para perceber, as disciplinas espirituais são conectadas entre si. Né? Você sempre faz uma em conexão com a outra. Já percebeste isso? Você sempre faz uma com conexão da outra. Então vamos lá, vamos falar sobre estudar a palavra. E é assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. A pregação vem pela palavra e a palavra de Cristo. Então é estudando a palavra de Cristo que eu trago a mensagem de Cristo para o mundo, inclusive para você. Se não há um estudo da palavra, não se traz a mensagem, não se consegue. Ok? Olha, tem bastante versículo bíblico. Sua mão tá boa para anotar aí? Preste atenção, hein? Vamos lá. O caminho da verdade é a palavra de Deus. A Bíblia tem origem no coração do Senhor e, segundo o Espírito Santo, foi revelada aos homens e é inspirada por Deus. Você acha isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E continuando, é entendida pelo Espírito Santo. É entendida pelo Espírito Santo. Achamos esse finalzinho de frase lá em Atos, capítulo 1, versículo 16. Atos, capítulo 1, versículo 16. Hebreus, capítulo 3, ok? Do versículo 7 ao 19. Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao 19. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, na qual vou fazer a leitura agora para você. Diz o seguinte: pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Ou seja, a profecia anunciada, a mensagem anunciada vem guiada pelo Espírito Santo. Assim nós cremos que um pastor, quando ministra uma palavra no altar, ele é guiado pelo Espírito Santo. Assim nós cremos que eu e Cristiane
fomos guiados pelo Espírito Santo para conceber esse material de disciplina espiritual, para estarmos juntos nesse momento, compartilhando esse ensinamento com você. Ensinamento em que praticamos e vivemos todos os dias, ok? Vamos lá. Na sua leitura constante, que é a chamada inúmeras vezes de Palavra de Deus, Palavra de Cristo. Vou ler de novo. Na sua leitura, constatamos que é chamada inúmeras vezes de Palavra de Deus e de Cristo. Nós temos isso em Tiago 1:21, Tiago 1:21, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Lucas, capítulo 11, versículo 28, Lucas, capítulo 11, versículo 28, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ok? Depois você vai fazer a leitura desses versículos para completar o teu aprendizado. Vamos seguindo aqui para o quadro de baixo. A Bíblia é autossuficiente. Ela explica-se nas suas próprias páginas e é desnecessária de qualquer outra literatura para fazer-se entender. Ela é completa. Responde assim comigo, fala assim comigo. A Bíblia é completa. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você acha isso em Lucas? Acha isso em Lucas, capítulo 16, dos versículos 29 e 31. Lucas 16, no versículos 29 e 31. A própria Bíblia se traduz. Ela é autossuficiente. Você não precisa de nenhum outro material para entendê-la. Tanto é que toda a disciplina espiritual, ela vem carregada de passagens bíblicas, porque nós só separamos o contexto da disciplina para você compreender melhor, ok? Mas o próprio contexto bíblico já se interpreta por si. Continuando aqui. É o suficiente para nos guiar sem erros. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Provérbios, capítulo 6, versículo 23. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Em direção à salvação pela fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Uau, muita anotação bíblica, não é isso? Faz parte. Vamos lá. São muitos os termos usados pelo Senhor para denominá-la. Alguns deles dizem. Vou chegar aqui para o canto para você talvez tirar um print dessa tela aqui, ok? Porque tem muita passagem bíblica. Vamos lá. Palavra da verdade está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Palavra da verdade. Escrituras. Escrituras. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo 2. E Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vou repetir. Escrituras. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 21. Romanos, capítulo 1, versículo 2, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ok? Livros do Senhor e da lei. Aonde está dizendo essa terminologia? Em Salmos 40, versículo 7. Anota aí. Salmos 40, versículo 7. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Apocalipse 22, 19. Isaías, anota aí, Isaías, capítulo 34, versículo 16. Isaías, capítulo 34, versículo 16. Neemias, capítulo 8, versículo 3. Neemias, capítulo 8, versículo 3. E Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Eu vou pedir para a produção, à medida que eu vou fazendo a leitura, colocar aqui no chat, só para quem está ao vivo, ok? Pegar esse conteúdo. Você que está no Clube de Missões, você já tem na apostila, é mais fácil
para que você possa aproveitar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Lei do Senhor, Salmos, capítulo 1, versículo 2, e Isaías, capítulo 30, versículo 9. Lei do Senhor, Salmos, capítulo 1, versículo 2, Isaías, capítulo 30, versículo 9. Espada, espada do Espírito, está lá em Efésios 6, 17. Efésios 6, 17, onde fala da armadura de Deus. E oráculos do Senhor, está em Romanos, capítulo 3, versículo 2. Romanos, capítulo 3, versículo 2. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Ufa, caramba, quanta referência bíblica, hein? Riquíssimo esse material. Vou até beber uma água aqui, ó. Isso, respira um pouquinho, com calma. Se você perdeu esse conteúdo, depois você dá um copy aí no chat, ó, e cola aí no bloco de notas, ou volta o vídeo, anota de novo. Essas referências bíblicas são bases importantíssimas para você estudar a palavra. Você precisa depois revisar esse material, ok? Agora vamos a algumas características da Bíblia. Vamos lá. A Bíblia tem 66 livros, anota aí, 66 livros / cartas, ok? Tudo que está no Antigo Testamento são livros. O que está no Novo Testamento são cartas, epístolas. Então nós temos 66 livros e cartas, com 1189 capítulos. Isso é curiosidade, ok? E 31.105 versículos. Vamos repetir? Vamos lá. 1.189 capítulos e 31.105 versículos. O Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, você tem 39 livros, com 929 capítulos, 23.148 versículos. Pessoal, isso aqui é só curiosidade para você conhecer um pouco mais da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Livros históricos, de Gênesis a Esther. Livros poéticos, de Jó a Cantares. Livros de proféticos, de Isaías a Malaquias. Aí temos os profetas maiores e menores, tá bom? O que diferencia os profetas maiores e menores não são aqueles que têm mais unção, menos unção. Não, são os que têm um livro maior, com mais informações, e um livro menor, com menos informação. Ok? Não porque esse é mais importante que aquele. Na Bíblia não existe isso. Todos são importantes. No Novo Testamento, nós temos 27 livros, 27 cartas, com 260 capítulos e 7.957 versículos. Nós temos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, a história da igreja em Atos, a epístola de Romanos a Judas e o livro, a carta profética de Apocalipse, contada por João. Muito bom, né? Muito, muito bom. E essas informações são super interessantes, porque às vezes a gente não tem dimensão do esforço que Deus teve de reunir, de escrever, de guiar, de orientar, né? O esforço que o Espírito Santo teve de trabalho para que cada uma dessas epístolas e livros fossem escritos. E também algumas informações para nós falarmos menos errado aí na pregação da palavra de Deus. Vamos lá. Como estudar a Bíblia? A hermenêutica é a ciência da interpretação, ciência e a arte da interpretação bíblica. Hermenêutica é que interpreta tudo na Bíblia. É o estudo das regras que reagem à interpretação do texto bíblico inteiro. O estudo das normas que regulam a interpretação das formas literárias específicas, como parábolas e tipos e profecias. E a exegese é aparentemente semelhante à hermenêutica. Significa extrair do texto, interpretar, arrancar do texto, separar do texto para fora. O que significa? A exegese é a aplicação da hermenêutica, ou seja, a hermenêutica é teoria e a exegese é a prática. Então, a hermenêutica dá a regra de interpretação e a exegese é a interpretação feita. Percebeste?
Então, como que eu faço a hermenêutica de uma palavra de Deus, né? A análise de uma palavra de Deus. A hermenêutica vai dizer. E a exegese é o quê? É você botar a hermenêutica em prática. É a sua análise. Então, na prática, vamos lá. Na prática, a Bíblia é a palavra de Deus revelada e inspirada. Item 1. Item 2. Escolha uma boa visão na Bíblia. Uma boa versão da Bíblia. Existem várias versões, mas as versões que nós usamos e recomendamos, e muitas instituições recomendam, é a nova versão internacional, conhecida como NVI, a RA, Revista Atualizada, da Almeida, a ARA, a Almeida, ok? Almeida, Revista Atualizada, a NTLH, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Mas existem outras. Sim, existe a King James traduzida, existe a Bíblia Mensagem, existem outras. Mas essas 4 são as mais recomendadas para você estudar sua disciplina espiritual. Quando se lê, observe. Olha só, você deve observar na sua leitura, já no contexto da hermenêutica, ok? Quem fala? Quem está falando aquela determinada passagem? Para quem aquela pessoa está a falar? Qual o contexto social, cultural, histórico? Por quê? Porque nem tudo que está na Bíblia se aplica aos dias de hoje. Eram se aplicados naquele contexto, naquele momento, para determinada situação e determinado povo, ok? Não se aplica nos dias de hoje. O que acontece? Quando a gente pega um textozinho e tira ele desse contexto, ele perde seu sentido. Ou a gente aplica de formas erradas. Certa vez um amigo chegou para mim e falou o seguinte: eu não queria mais andar com ele, eu estava evitando de andar ao seu lado, e ele falou o seguinte: aquele que se afasta, Marcelo, busca os seus próprios caminhos. Tá certo. Só que o contexto, Jesus falava: aquele que se afasta da palavra de Deus busca os seus próprios caminhos. Ele tirou de quem fala, que era Jesus, ele tirou o contexto, né? Ele tirou a palavra de Deus e ele quer dizer que ao me afastar dele, eu estou buscando meus próprios caminhos, que seriam caminhos adversos ao dele. É verdade, eu estaria buscando, mas ele pegou a palavra de Deus para usar contra mim e fora do contexto, ok? Eu posso usar essa palavra? Posso. Aquele que se afasta da palavra de Deus busca os seus próprios caminhos. Mas isso não é motivo para eu dizer isso para alguém que está se afastando de mim. Ok? Então, assim, nós precisamos ter essa compreensão, ter esse entendimento no estudo da palavra. 4. Não leia a Bíblia aos bocados, muito. Nós estamos usando aqui a versão portuguesa, tá bom, pessoal? Nós traduzimos o texto de português do Brasil, que aqui chama-se de brasileiro, para o português de Portugal. Então, vamos lá. Não leia a Bíblia aos bocados ou textos fora do contexto. A Bíblia foi escrita para ser lida como um livro. Então, leia o texto todo. Preste atenção. Não leia apenas um versículo que você acha giro, fera, muito bom. Leia o que está antes, o que está depois. Leia até que você encontre o início, o meio e o fim daquele contexto. Então, você vai abrir a Bíblia e vai pegar lá. Como esse que eu falei, quem que se afasta de mim busca os próprios caminhos. Quem fala? Jesus. Para quem? Para a igreja que estava a se desviar. E o que ele diz? Se afasta da palavra. Então pega todo o contexto que Jesus fez essa história, todo, e tenta entender. E fala, isso aqui vale para hoje? Vale. Legal. Isso aqui não, foi específico para aquele dia, foi específico para aquele momento. Ok? Então você tem que saber como você aplica o seu conhecimento naquele momento. 5. Faça uma interpretação objetiva. Seja objetivo. Primeiro passo, traduza ao pé da palavra. Traduza aquilo que você está lendo, interprete. Traduza não. Interprete ao pé da palavra. Depois busque os significados da palavra que você não entendeu para completar o teu entendimento. Lembrando que em cada tradução da palavra, do original, do grego,
do Novo Testamento ou do aramaico, do hebraico, as traduções ainda assim se perdem um pouco do sentido, ok? Mas aquilo que você leu na Bíblia, busque um pouquinho da interpretação isolada de cada uma daquelas palavras. Vamos lá. Algumas palavras que não compreendi, pode tentar compreender consultando versões diferentes. Isso aqui é muito giro. Talvez você não entendeu uma palavra que você leu numa versão mais robusta. Troca de versão e ache o mesmo versículo naquela outra versão que você pode entender a palavra. Toda vez que eu gosto muito da NVI, mas quando eu não pego uma palavra ou eu quero uma amplitude maior daquele significado da palavra, eu vou na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, eu vou na RA, eu vou na Almeida, eu começo a checar outras versões para ver o que elas dizem. E aí eu vou complementando o meu entendimento, ok? Vamos lá. 8. Qual a sua conclusão sobre a sua leitura? E a sua conclusão está de acordo com os princípios bíblicos? Olha, aqui entra a meditação na palavra. Eu vou fazer o quê? Eu peguei a palavra, compreendi essa palavra, agora eu vou interpretar ela. Eu vou agora fazer a digestão dela. Eu vou agora examiná-la no meu coração. Eu vou agora refletir e conversar com Deus também. Vou orar sobre a palavra, conversar com Deus. Qual o entendimento que eu tenho, qual a amplitude desse conhecimento, o que isso pode me impactar. E aí eu começo a estudar isso e meditar. Então, o que eu gosto, o que eu faço? Eu leio um bocado, ok? Como dizem cá. Eu leio lá todo o capítulo, todo o texto, todo o contexto. Eu leio tudo aquilo, ok? Depois eu paro de ler e começa a reflexão. Reflexão. Aí começa a estudar a interpretação de uma palavra que eu não entendi. Vou buscar uma palavra que eu vi que estava aplicada diferente no original. Eu começo a buscar 1000 formas para entender tudo que a mensagem quis trazer. Tudo que ela quis trazer para mim, ok? E o 10º item da prática, leia no mínimo 3 capítulos por dia. Assim, em um ano, você terá a leitura da palavra, ok? 3 capítulos no dia, no mínimo. Para quem está no clube de missões, eu vou anexar esta aula, já está anexada esta aula, alguns exemplos de leitura da Bíblia. Tá? Então, nesse exemplo aí, por exemplo, que está na tela, nós temos lá, dia 1 de janeiro, eu vou estar lendo Gênesis, capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, naquele dia, eu vou ler 3 capítulos. E eu vou marcar um xizinho, né? Aqui tem um espaço para o X, eu vou marcar um X para saber o que eu já li. Qual a minha recomendação? Imprima esta folha, cola na sua parede, na sua geladeira, lembra da dieta no frigo? Então imprima essa folha e você vai marcar um X. Ah, não guarda isso na mente, um dia que você se perde. E outra coisa, se você não conseguiu ler a palavra hoje, não morrerá por isso, tá bom? Amanhã você lê de amanhã e lê de hoje. E assim sucessivamente. Por isso é importante você marcar. O que eu gosto de fazer? Eu adianto a leitura. Eu leio 3 capítulos de manhã, aí faço as minhas reflexões, meditação, compreendi, já leio logo do dia seguinte, já marco. Por quê? Porque o dia que eu não conseguir ler, eu já não estou perdido no meu calendário. Se eu fizer a leitura de 3 capítulos em média, não é uma regra, em média, durante um ano, todo dia, em um ano, eu mato a leitura da palavra. Claro que essa cronologia que cá está, é uma cronologia que não é a Bíblia na ordem cronológica, mas é a Bíblia na ordem que foi indexado os livros dentro da Bíblia, tá bom? Então tá aí a dica de leitura para você e o livro. Você que está no clube, você pode baixar esse e-book, né? E você vai imprimir essa página, vai colocar lá para você fazer o xizinho dela. Existe também, eu não sei qual o seu aplicativo, se você tem a Bíblia por aplicativo, que você usa, mas muitos aplicativos já possuem um plano de leitura da palavra. Eu gosto muito de ler a Bíblia em aplicativo. Muito. Por quê? Porque depois que eu leio, ele já marca para mim, e ele me cobra, ele fala, e aí, vamos ler a palavra?
Então, assim, depende do seu aplicativo, claro. Eu não vou fazer propaganda de nenhum aqui, ok? Na verdade, eu vou sim. Me dá aqui meu telemóvel, por favor. Eu vou indicar, eu vou deixar o link aqui embaixo do bible.com, bible.com, que é bíblia.com, tá? É do YouVersion, essa colocação aqui da Bíblia, ok? Quando eu estou aqui nela, eu venho aqui em planos, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, em planos, e eu escolho o plano da minha leitura, tá bom? E aí, a partir desse plano que eu escolho, ele começa. Eu tenho planos de paz, eu tenho planos de ler a Bíblia um ano inteiro, eu estou com problemas no casamento, eu tenho um plano de leitura de casamento. Então, assim, vale a pena, pessoal. Precisa estar praticando. Inclusive, eu me sinto agora desafiada, você que está no Clube de Missões, a gravar um vídeo explicando como você pode fazer isso. Anota para mim, produção, gravar aí um vídeo. Então, você que está no Clube de Missões e está assistindo essa aula, você vai ter mais uma aula aqui embaixo falando dessa gravação de como usar um aplicativo para fazer leitura da sua Bíblia. E existem também algumas Bíblias que já vem nela o plano de leitura. Se não tiver, você também pode achar, você que não está no clube, você pode achar no Google. Você coloca aí no Google, plano de leitura da Bíblia em um ano. Você vai achar e você faz um download e começa a estudar. Tá bom? O mais importante é ler a palavra, estar estudando a palavra, estar vivendo a palavra, refletindo, meditando a palavra, porque tudo foi feito através dela. Ela é o nosso manual de sobrevivência e é através dela que eu e você vamos poder anunciar a mensagem no campo de missões. O que nós vamos pregar é a palavra. Uma recomendação para você que é pregador, ministro do evangelho, gosta de pregar, anunciar a palavra. Sabe como é que você faz para você errar menos? Para você errar menos, vou te dar uma dica de ouro. Pregue só o que está escrito. Comente o óbvio daquilo que está escrito. Leia o que está escrito e faça comentários óbvios. À medida que você vai fazendo isso, o Espírito Santo vai falar com você e você vai conseguir chegar na profundidade da palavra. Cuidado! Não tira a palavra do contexto, porque pode parecer uma heresia. Pode ser não ser aplicado. Existe aí um versículo, um ditado popular que diz texto fora como é que é? Texto fora do contexto vira pretexto, não é isso? Então, assim, não tira o texto do contexto. Tem coisas que só serviu para aquele povo, para aquele dia, para aquele momento, para aquelas circunstâncias e não tem a ver com os dias de hoje. Tá ok? Deus te abençoe, Deus te ilumine e vamos para a aula sobre agenda. Vamos lá! Então vamos ver como nós podemos fazer uma agenda. Uma agenda eficaz para nos ajudar a ter disciplinas espirituais. Não adianta nada você fazer estudo de tudo isso, aplicar todos os desafios, fazer o plano de leitura da palavra, organizar o seu jejum, se você não tiver uma agenda. É uma agenda, isso não se chama religiosidade, se chama-se comprometimento com as disciplinas espirituais. Quanto mais comprometido você for, melhor vai ser o teu resultado espiritual. Vamos lá? Então, na agenda das disciplinas espirituais, nós temos aí 8 tópicos. Eu vou complementar esses tópicos à medida que eu falo, ok? Iniciar imediatamente a leitura de no mínimo 3 capítulos da Bíblia por dia, seguindo o plano de leitura sugerido ou outro. Ou seja, eu começo a disciplina espiritual através da leitura. Gênesis capítulo 1. Marcelo, eu vou começar isso só no dia 1 de janeiro? Não, você vai começar isso hoje se você não começou. Ok? Vou começar amanhã, você começa isso imediatamente. Então, assim, você pegou um plano de leitura que está lá, janeiro, dia 1, você vai no dia de hoje, olha no seu calendário, que dia é hoje? Você vai nesse dia e você começa a partir daí, ok? Olha, se o seu calendário fala que a leitura de hoje deveria ser Neemias, começa de Neemias, tá bom? Sempre no início do capítulo. Se está no meio, você volta à leitura e começa e segue em diante.
Não precisa deixar de fazer porque não está em janeiro e a leitura está vinculada em janeiro. Não. Se você está usando o aplicativo, como eu falei no estudo da palavra, no aplicativo ele inicia agora, a partir de agora. Então, beleza, resolvido. Toca o barco, vamos em frente. Tá bom? Segundo item, fazer uma lista pessoal de oração. Ok? Uma lista de intercessão de no mínimo 10 pessoas e pedidos. Marcelo, 10 pessoas? Isso mesmo. Pode ser de uma, pode ser de duas. Eu botei uma referência aqui, nós citamos uma referência chamada 10 pessoas. Mas você pode usar o número que você desejar. O mais importante é você estar orando por pessoas, orando, cobrindo a vida de pessoas. Olha, aqui no Clube de Missões, no Instituto Resposta, nós temos muitos missionários que precisam da tua intercessão. Se você quiser, escreve nos comentários que eu dou essa lista de 10 pessoas para você. Inclusive, toma a liberdade de pedir a você que coloque o meu nome e o nome da pastora Cris para que vocês possam estar intercedendo por nós. Tá bom? Faça isso. Nós estamos aí fazendo muitas iniciativas, muitos movimentos missionários e nós precisamos de cobertura espiritual. Faça parte dessa cobertura. Vamos lá. Terceiro ponto. Orar diariamente pela sua liderança direta e pela missão que você está inserido. Por que eu tenho que orar pela minha liderança? Para eu combater a rebeldia, para que eu seja e continue sendo submisso. Lembra da aula de submissão? Esse é um exercício. Quando eu oro pelo meu líder direto, pelo líder do meu líder, eu oro pela hierarquia que está sobre mim, né, o máximo da igreja, eu evito cair em problemas de rebeldia. Ore por essas pessoas. Ore por elas, ore por elas, ore pelas autoridades colocadas sobre vós para que seus dias sejam bons, diz a palavra. Então, ore por estas autoridades. Inclua aí a oração pelos presidentes, pelos governantes, pelos prefeitos da tua cidade, do seu país. Olha, se você quer fazer missões em Portugal, ore pelo presidente de Portugal, pelo primeiro-ministro. Quer fazer missões em Guiné-Bissau, ore pelo presidente, pelo primeiro-ministro de Portugal. Cubra as autoridades, ok? Porque elas podem te dificultar ou facilitar a tua vida no campo de missões. Vamos lá, quarto ponto. Ter um tempo a sós com Deus para ouvi-lo e relacionar-se com Ele. O que seria isso? O que seria isso? Solitude e comunhão. Então estabeleça um tempo, olha, toda sexta-feira, um exemplo, toda sexta-feira eu vou parar de trabalhar às 5 horas e vou ficar de 5 às 6 orando e conversando com Deus, lendo a palavra, né? Um tempo meu e dele. Estabeleça uma horinha por semana, vai valer a pena. Olha, Abraão, quando queria falar com Deus, ele subiu ao monte. Eu já cansei de fazer isso, é muito bom. Às vezes eu estou em casa aqui, eu falo, vou falar com Deus. Boa, vamos para o monte? Vamos para o monte. Tá bom? Então assim, tenha essa prática. Tá bom? Vamos lá. 5, não é isso? Sempre ter um pensamento e atitudes humildes e simples. Isso aqui foi por causa da aula de simplicidade. Reavalie o seu comportamento, as suas atitudes. Ok? Será que esse bem que eu estou comprando ele para mim, porque eu quero desfrutar da qualidade, do valor dele, ou para que eu possa constranger outras pessoas? Isso é muito interessante. Tem pessoas que têm um telemóvel mais moderno simplesmente para poder se destacar socialmente. Isso não tem nada a ver com simplicidade. Você pode ter esse telemóvel, mas a razão não pode ser essa, ok? Então aqui nós temos no item 6, ok? 5, falando sobre simplicidade. Vamos para o item 7. Estabeleça um horário ou rotina de oração. Já falei para você que, item 6, perdão, que todo cristão tem que orar no mínimo. Repete comigo assim, eu devo orar no mínimo 5 vezes ao dia. Isso, exatamente, ok? Primeiro, bom dia, Jesus. Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Eu oro quando acordo. Eu oro no meu
como é que fala? Pequeno almoço, no meu café da manhã, ok? Eu oro no meu almoço, eu oro no meu jantar, e eu oro para dormir. Então, no mínimo, você tem que orar 5 vezes ao dia. No mínimo. Marcelo, só oro 2. Não, você tem que orar 5 vezes por dia, no mínimo. Daí para frente, quanto mais, melhor. Se você quiser passar o dia falando com Deus, faça isso. Algumas pessoas botam um louvor no trabalho, aí ficam adorando a Deus enquanto trabalham. Amém. Ok? Claro que você tem que separar o horário do trabalho para não prejudicar o seu trabalho. Ok? Se você tem essa habilidade de ter as duas funções, manda bala, segue o barco, toca para frente, isso é muito bom, ok? Mas ore no mínimo 5 vezes ao dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia, e isso é um pilar do islamismo. Eles seguem, muçulmano, para dizer que é muçulmano, tem que seguir um dos pilares, chama-se orar 5 vezes ao dia. E eles oram exatamente nessa ordem que eu coloquei para você. Tá bom? O orar nas refeições é para você abençoar a tua refeição e é um momento de gratidão sobre a tua refeição. O bom dia é para você apresentar o seu dia ao Senhor. E o boa noite é para você orar pela proteção, pela gratidão daquele dia que você viveu. Então, 5 vezes aí ao dia no mínimo. Vamos lá na iniciativa número 7, agenda número 7. Meditar na palavra de dia e de noite. Isso aqui é importantíssimo. Leu a palavra, medita. Orou, medita. Conheceu um versículo, medita. Meditar significa refletir. Ou tenha tempo específico de reflexão. Lembra que eu falei que eu gosto de caminhar, dar uma volta, ficar pensando na palavra? É uma dica. Olha, eu, por exemplo, quando eu vou pregar uma palavra, eu prego no mínimo a mesma palavra entre 3 a 5 vezes. Eu tenho um tempo de oração no meu Instagram, eu falo a palavra, eu vou pregar na igreja, eu repito a palavra, eu vou pregar no meu canal, eu repito a palavra, eu passo às vezes uma semana falando a mesma palavra. Por quê? Quanto mais eu examino, quanto mais eu faço a minha reflexão, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais ela se revela para mim. Todas as vezes que você fizer a leitura da Bíblia, ela vai se revelar de formas diferentes para você. Vale a pena você fazer isso. Então, assim, você tem um grande evento, uma grande pregação, por exemplo, você que é missionário vai pregar numa grande igreja, ok? Vai ter um público muito grande. Não prepara uma palavra para aquele público apenas. Prepare essa palavra e teste, pregue ela antes. Pega nas suas lives, pega para os seus amigos, traga aí o seu mentor, né? Traga aí você que está no clube, me chama lá que eu te ajudo. Traga aí, se eu puder, né? A gente vai tentar se falar, ou alguém da nossa comunidade vai te ajudar. Traga para o seu pastor, traga para o seu líder, para que você possa, a partir daí, o quê? Ter uma reflexão sobre aquela palavra e se aprofundar nela. E por último, fazer no mínimo um jejum por mês. No mínimo, um jejum por mês. Mas o ideal seria separar um dia por semana. O ideal seria, uma vez por semana, você fazer um jejum. Eu sei que quem está trabalhando, quem tem algumas dificuldades a nível de saúde, ok? Mas olha, faça um jejum. E eu vou desbloquear um pouco a sua mente sobre jejum aqui, apesar de a pastora Cris ter falado muito sobre jejum. Olha, e ela disse isso lá no estudo, tá aqui no e-book, lá nas primeiras páginas desse e-book. Jejum, ele está na Bíblia condicionada a alimento no Antigo Testamento. Mas você tem um hábito que você faz, ok? E aquele hábito é muito carnal em você. Faça o jejum desse hábito. Porque o jejum, ele tem como objetivo, claro que jejum é abstinência alimentar, de costumes, de hábitos, ok? Mas o objetivo é você se conectar com o espiritual. Então, se aquilo te tira do espiritual, faça. Eu já fiz jejum de redes sociais, porque aquilo estava infernizando a minha vida. Eu estava só discutindo, vendo brigas, confusão. Aquilo estava mudando meu estado de espírito. E eu falei, eu tenho que parar com isso e diminuir por um período grande o acesso a uma determinada rede social. Gente, foi uma paz. Eu consegui ter tempo para orar para Deus. Ok? Ao invés de ficar respondendo mensagem. Então, se você tem alguns amigos meus fizeram isso de futebol, o cara era fanático por futebol. A bola representava ele como Deus.
e ele cortou por um tempo o futebol, e o tempo de futebol ele dedicou para oração. Fantástico, né? Bom, volta lá depois, assiste a aula de jejum da pastora Cris, que foi tremenda e vai poder te ajudar. Bom, aqui tem 8 iniciativas, aqui na nossa tela, que você vai poder praticar. Minha ideia para você, vou chegar para cá para você tirar um print dessa tela. Vamos lá, aperta um print aí. Isso, aproveita o sorrisão. Vamos lá, tira um print dessa tela, ok? Você que está no Clube de Missões, pega no e-book, imprima e organize. Pega isso aqui, cola no seu frigo, na sua geladeira, ok? Para que você possa poder participar, para que você possa poder usufruir disso, entendeu? Então faça isso, faça isso. Mais importante do que você entender a disciplina espiritual é botar ela em prática. As nossas habilidades. E não diga para ninguém que você está fazendo jejum, oração, que você está numa agenda da disciplina espiritual. Gente, isso é seu, isso é para você e Deus. Se você fizer isso, você está mostrando que você é um cara religioso e quer que as pessoas te reconheçam por isso. É meritocracia. Esquece, apaga isso. Faça a disciplina espiritual, essa agenda que nós citamos aqui, para que você cresça espiritualmente e se conecte com o Pai. Se for isso, eu quero te conhecer. Manda uma mensagem para mim nos comentários. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu comentário e seu gostei pra gente aí. Olha, espero que você tenha gostado das disciplinas espirituais. Eu estou muito feliz, eu e a pastora Cris, por ter passado esses dias, esses tempos, essas aulas com vocês e poder estar trazendo para vocês aquilo que nós respiramos, aquilo que nós vivemos. E falar sobre disciplina espiritual é muito importante porque reafirma a nossa necessidade de comprometimento com as disciplinas espirituais. Ok? Olha, não é a primeira vez que nós aplicamos aulas como esta. Nós aplicamos ano passado, estamos aplicando esse ano e vamos aplicar uma vez por ano, porque dessa forma a gente reativa isso dentro da gente, traz a memória e a gente faz uma autocobrança. Então, a minha recomendação para você que está no Clube de Missões, você também que não está, pode aplicar da sua forma, mas você que está no Clube de Missões, pega essa apostila, essa sebenta, esse manual que você tem, chama alguém da sua célula, seu discipulado, sua equipe de missões, talvez você esteja no campo, aplica esse ensinamento, mostre para eles a importância de seguirem disciplinas espirituais. Pode fazer, o material está aí para ser usado, isso é a palavra de Deus. Tá? 90% do que está aqui é de Deus, 10% foi um trabalho nosso. Então, assim, você tem uma autorização nossa para ensinar outras pessoas sobre disciplina espiritual. E se você precisar de ajuda, bota no comentário aí, ó, quero falar com o pastor Marcelo, a pastora Cris, eu preciso de ajuda. Ou vai aqui, chama a gente no WhatsApp, nos grupos, a gente vai dar um jeito de te ajudar, ok? Agora, é muito importante que você ensine, porque nós estamos perdendo muitas ovelhas do rebanho por falta de disciplina espiritual. Ovelhas indisciplinadas, ovelhas que jamais conheceram as disciplinas espirituais, pessoas que não têm noção das necessidades de cada um desses tópicos que nós aplicamos aqui e que vai fazer diferença na vida de todas elas. Todas elas. Bom, eu vou fazer uma recapitulação aqui de tudo que nós já falamos. Nós falamos sobre, no primeiro dia, jejum e meditação. No segundo dia, oração e simplicidade. No terceiro dia, solitude, comunhão e submissão. E estudar a palavra e dízimo e oferta. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Espero que você tenha gostado. Eu quero ver você no Clube de Missões.live. Entra agora, faz a sua adesão e participa conosco. Você vai gostar dos conteúdos, dos materiais e nós estamos juntos. Ninguém consegue vencer sozinho. Disciplina espiritual sozinho é perigoso. Faça junto com a gente. Vamos ter o hábito de estarmos falando sobre isso. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até a próxima.